ano! Tudo bem por aí? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Adriana e nós vamos continuar falando sobre adição e subtração de frações que já vimos nas aulas anteriores. Os objetivos da nossa aula são resolver problemas de situações aditivas, adição e subtração, com frações, em situações contextualizadas. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de matemática ou folhas para anotação, caneta, lápis e borracha. Na aula passada, nós fizemos uma atividade aqui e deixamos para vocês terminarem em casa, né? Então, nós vamos corrigir aquela tarefa da aula passada, que era o seguinte: calcule o valor das expressões 5/6 menos 1/4 mais 2/3 e 2 inteiros mais 1/3 menos 3/4. Nós vamos então fazer essa correção. Para começar a resolver a nossa questão, nós precisamos observar o seguinte: nós temos ali como denominadores na letra A o 6, o 4 e o 3. Para fazermos essas operações de subtração e adição, nós precisamos primeiro encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. E aí sim, nós podemos operar. Então, para encontrar ali com o 6, o 4 e o 3 um denominador comum, podemos usar o mínimo múltiplo comum, pela decomposição em fatores primos. Lembram disso? Então, olha lá. Pegando ali o 6, o 4 e o 3, que são os denominadores, vamos fazer o mínimo múltiplo comum deles. 6, 4 e 3. Poderia ter colocado 3, 4 e 6, 4, 3 e 6. A ordem aqui não vai fazer diferença. Aí passamos o nosso traço para a divisão ali, sucessivas divisões que nós vamos fazer. Para escolher os números que nós vamos dividir aqui, tem que ser apenas números primos. Então aqui temos o 6, o 4 e o 3. Podemos começar por qualquer um deles, porque a ordem lá no final não vai alterar o valor, né? Então temos aqui o 6, o 4 e o 3. Pensando no número 6, que é o nosso primeiro número aqui, ele está presente na tabuada do 2 e na tabuada do 3. Então, nós sabemos que ele é divisível por 2 e por 3, que são números primos. Podemos escolher qualquer um desses para começar a nossa divisão. Vamos pensar no 2, porque olhando aqui nós temos o 4, que também é divisível por 2. Aí já vai facilitar a nossa conta. Vamos lá. Vamos dividir por 2. Então, 6 dividido por 2... 3. 4 dividido por 2 é 2. E o 3 ainda não consigo, então vamos repetir. Agora, podemos continuar com o 2, porque ainda temos aqui o 2, que é divisível por 2. Os outros aqui, o 3 e o 3, não vai ser, mas a gente pode continuar na sequência. Então, vamos lá. Número 2, né? Que é número primo. O 3 eu não consigo fazer essa divisão. 2 dividido por 2, que é 1. O 3, que eu também não consigo ainda, mantenho. Agora, eu tenho que pensar na divisão desses aqui. Então, posso usar o número 3. 3 dividido por 3 é 1. Aqui que já chegou no 1. E 3 dividido por 3, 1. Finalizamos assim a decomposição. Aqui, fazemos a multiplicação do 2 por 2 por 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, esse 12 vai ser o nosso denominador comum para essas três frações. Precisamos encontrar, então, frações equivalentes com este denominador 12. Como nós vamos fazer isso? Olha lá. A primeira fração, nós vamos multiplicar numerador e denominador por 2. Na segunda fração, por 3. E na terceira fração, por 4. Assim, nós teremos as frações 10 dozeavos, 3 dozeavos e 8 dozeavos. Aí, podemos fazer as operações que pede ali. Aqui, primeiro a subtração, depois a adição. Fazendo essas operações, temos lá 7 dozeavos, fazendo 10 dozeavos menos 3 dozeavos. E repetimos aqui o 8 dozeavos que ainda não fizemos. Somando as duas, então, 15 dozeavos.
certo? Lembrando ainda que nós podemos deixar a resposta assim, mas podemos ir além, fazendo a simplificação. Então, podemos dividir por 3, tanto o numerador quanto o denominador, e temos a fração 5/4, que é a resposta final do nosso problema, certo? Agora, a mesma coisa aqui, na letra B. Nós podemos fazer um mínimo múltiplo comum com o 3 e o 4, né? E vamos descobrir o mesmo valor, que é o 12. Para transformar todas as frações, nós temos que prestar atenção que esse 2 inteiros também pode ser escrito na forma de uma fração. Só que ele tem o denominador 1. E o 1 a gente não escreve, a gente não precisa escrever 2 com o denominador 1, né? Então, fazendo lá as transformações. Para que seja 12, nós vamos multiplicar a primeira fração por 12, a segunda fração por 4 e a terceira fração por 3. E transformamos e encontramos novas frações que são equivalentes. Ali, 24 dozeavos, 4 dozeavos e 9 dozeavos. Agora conseguimos fazer as operações. 24 mais 4, 28, menos 9, temos 19 dozeavos. E essa fração já está na forma irredutível, então não conseguimos mais simplificar. Certo? Corrigido aí então? Então agora eu vou pedir que você anote no seu caderno a data de hoje, operações com frações, adição e subtração. Tempo para você fazer isso e a gente já continua. Tudo anotado aí? Separou seu material? Então vamos para a aula de hoje. Vamos continuar com a nossa resolução de problemas que a gente já vinha fazendo na aula passada, né? Então, começando com a primeira proposta para você. Numa festa de aniversário, havia 20 balões cheios, mas 4 estouraram. Que fração irredutível pode representar os balões estourados? E que fração representa os balões que sobraram cheios? Pensa um pouquinho aí e eu já volto com a resposta.
Tudo pronto aí? Vamos conferir se você acertou. Então, nós temos lá 20 balões cheios, mais 4 estouraram. Então, para representarmos a fração que representa quantos balões estouraram, né? Os balões estourados, então olha só. Estouraram 4 balões de um total de 20. Então, a fração é 4 vinte-avos. Para reduzir essa fração, porque nós queremos ela na forma irredutível, nós precisamos simplificar e achar um número que divida o 4 e que também divida o 20. Podemos fazer essa divisão por 2? Sim, mas ainda não vai ficar na forma irredutível, né? Então, pensa num número lá. A gente pensando na tabuada do 4, será que tem o 20? Tem o 4 vezes 5, que é 20. Então, o 20 também pode ser dividido por 4. Fazendo a simplificação, dividindo por 4, nós teremos a fração 1/5, certo? Então, 1/5 dos balões estouraram, que é o mesmo que 4 vinte-avos. E ele pergunta ainda que fração representa os balões que sobraram cheios. Então, sobraram 5/5 menos 1/5. Porque se o que estourou era 1/5, o total seria 5/5. Então, 5/5 menos 1/5, 4/5. Se eu não pensei dessa forma, eu poderia ter pensado lá nos 20 balões. Poderia ter feito de outra forma. O total seria 20 de 20, né? Estouraram 4 de 20, então eu teria a sobra ali de 16 do total de 20. Então, 20 vinte-avos menos 4 vinte-avos, que é igual a 16 vinte-avos, que não está na forma irredutível. Fazendo a simplificação, dividindo por 4, nós teríamos 4/5. Então, não importa de qual forma você pensou, se você fez o caminho certo e simplificou, no final você vai encontrar o mesmo resultado, certo? Próxima proposta, vamos lá? Número 2, então. Ontem, Marta leu 5/9 das páginas de um livro. Hoje, ela leu 2/5 das páginas desse mesmo livro. Que fração das páginas do livro Marta já leu? Em que dia ela leu mais páginas? Tempo para você e eu já volto com a resposta.
resolveu? Conferindo então. A Marta leu 5 nonos e depois ela leu 2 quintos. Então, nós temos que ver quanto que ela leu no total. Para isso, nós precisamos somar as duas frações. 5 nonos e 2 quintos. Somando as duas, nós precisamos verificar primeiro que o 9 e o 5 são diferentes. Então, os denominadores são diferentes. Precisamos encontrar um denominador comum. Para isso, podemos utilizar o mínimo múltiplo comum ou pensar lá na tabuada do 9 e do 5. Pensar nos múltiplos de 9 e nos múltiplos de 5. É mais fácil, às vezes, pelo mínimo múltiplo comum, por isso que a gente coloca para vocês dessa forma. Então, vamos lá. Fazendo o mínimo múltiplo comum. Com o 9 e com o 5, nós temos a divisão primeiro lá por 3, que eu fiz aqui. Poderia ter começado pelo 5 sem problema nenhum, mas comecei lá pelo 3. Então, 9 dividido por 3, 3. 5 dividido por 3 não dá para fazer. Repetir. De novo, usei o 3. 3 dividido por 3, que deu 1. E repeti ainda o 5. E agora sim, fiz a divisão por 5. Então, o 1 que já tinha chegado aqui, 5 dividido por 5, 1. E fazendo essa multiplicação aqui dos fatores que eu encontrei, 3 vezes 3 vezes 5, 45. Então, o que significa esse 45? Que os 5 nonos e os 2 quintos vão ter que ter denominador 45 para que eu possa fazer essa operação. Para isso, vamos encontrar a fração equivalente para 5 nonos e a fração equivalente para 2 quintos com o denominador 45. Como nós fazemos isso? Multiplicando a primeira por 5, o numerador e denominador, e a segunda por 9. Temos lá, então, 25 45 avos, mais 18 45 avos. Fazendo essa soma, 43 45 avos. Nós não conseguimos reduzir essa fração, então ela já está na forma irredutível. A resposta, então, para o nosso problema é: Marta leu 43 45 avos do livro. E ela leu mais páginas no primeiro dia. Veja só, no primeiro dia ela leu 5 nonos, que é 25 45 avos, que a gente fez ali a transformação, né? E no segundo dia ela leu 2 quintos, que é o mesmo que 18 45 avos. Comparando então as duas, o 25 é maior que 18, então ela leu mais páginas no primeiro dia, certo? Vamos para a próxima? Número 3. Numa turma de um curso de inglês com 24 alunos, 1/6 dos estudantes nasceu em 1994, 3/8 em 1995 e os restantes em 1996. Qual fração corresponde aos alunos mais novos? Então, os mais novos são exatamente esses que nasceram em 1996. É o que você tem que descobrir aí. Tempo para você e eu já volto com a resposta.
Vamos conferir a resposta? Então, nós temos lá as frações 1/6, 3/8 e queremos descobrir qual a fração para os que nasceram em 1996. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos somar 1/6 com 3/8 e assim a gente pode descobrir quanto falta lá para o total de alunos. Fazendo essa soma, nós precisamos primeiramente descobrir qual é o denominador comum para o 6 e para o 8, certo? Vamos pensar um pouquinho diferente agora, sem pensar lá no mínimo múltiplo comum. Na tabuada do 6 e na tabuada do 8, que nós temos os múltiplos do 6 e os múltiplos do 8, nós encontramos alguns valores, alguns resultados que são iguais. O menor deles, lá na tabuada do 6 e na tabuada do 8, é o 24. Então, nós podemos transformar essas duas frações, encontrando outras frações que são equivalentes, mas com o denominador 24. Então, vamos lá. O 1/6, eu preciso que seja alguma coisa com 24 no denominador. Como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira fração por 4. E o 3/8, mesma coisa. Preciso que seja 24 no denominador. Então, eu vou multiplicar por 3 o numerador e o denominador. Temos, então, as novas frações. 4/24 e 9/24. Somando essas duas, 13/24. Esse é o total dos alunos que nasceram em 94 e em 95. Agora eu quero os que nasceram em 1996, né? Que são os alunos mais novos. Como que eu posso pensar, então? O total de alunos, considerando agora o nosso denominador comum, vamos pensar que sejam 24. Então, 24/24 menos os que nasceram em 94 e 95, que são 13/24, e vamos encontrar os que nasceram em 1996. São 11/24. Esses são os alunos mais novos. Acertou aí? Então, vamos para a próxima. Número 4. Calcule o valor da expressão 1 inteiro e 1/4 menos 1/2 mais 3 inteiros. Então, olha o que nós temos que pensar. Lembra lá que nós podemos transformar essa fração mista em uma fração imprópria. Lembra das aulas passadas. Tempo para você e eu já volto com a resposta.
certo aí? Vamos conferir? Olha só, temos a fração aqui 1/3 e 1/4, menos 1/2 mais 3/3. Primeiro, nós temos que pensar lá que essa fração 1/3 e 1/4 na forma mista vai dificultar. Então, vamos transformar ela numa fração imprópria. Como que eu faço isso? Eu posso multiplicar aqui 4 por 1, que dá 4, e somar com aquele 1 que está no numerador, e vai ter 5/4, que é a nossa nova fração. Aqui, a fração 1/2 já está, né, na forma que eu não consigo mexer nela por enquanto, e o 3/3 eu posso transformar numa fração, na verdade é uma fração com denominador 1. Então, vamos reescrever essa expressão, já com essas mudanças. Nós vamos ter aqui, então, na primeira fração, 5/4, na segunda fração continua 1/2, e o 3 vamos colocar em forma de fração, vai ficar 3/1. Agora, nós precisamos pensar em um denominador comum para essas três frações. Vamos pensar lá no mínimo múltiplo comum? Pensando no mínimo múltiplo comum. Vamos multiplicar a primeira fração por 2 e a segunda fração por 4, para transformar ela no denominador 4, que é igual à primeira, pensando na tabuada. Agora, se você não pensou assim, fazemos o mínimo múltiplo comum lá. Então, olha lá o mínimo múltiplo comum, aqui, com o 4 e com o 2. Fazemos as divisões ali, 2 por 2 que dá 1, 4 por 2 que dá 2, de novo por 2. O 1 já chegou no 1, não precisa mais, 2 por 2, 1. E fazendo a multiplicação, 2 vezes 2, encontramos o 4, que é o denominador comum para elas. Fazendo, então, agora as operações, nós temos aqui 5/4 menos 2/4 mais 12/4. Somando tudo, subtraindo o que tem que fazer ali, então, 5 menos 2, 3, mais 12, 15/4. Certo? Essa é a resposta, então, o valor dessa expressão que nós calculamos. Próximo é o número 5 agora para você. Um grupo de 5 amigos foi a uma pizzaria. Pediram uma pizza tamanho família e dividiram em 10 fatias iguais. Uma das amigas estava fazendo uma dieta e só quis comer 1/10. As outras 2 moças comeram 2/10 cada uma. E um dos rapazes comeu 3/10. Que fração da pizza o outro amigo comeu? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Conseguiu resolver aí? Vamos conferir então. Os 5 amigos foram lá na pizzaria, dividiram a pizza em 10 fatias. E uma comeu 1/10, as outras 2 comeram 2/10 e um outro comeu 3/10. Então, vamos juntar tudo para ver quanto que eles comeram dessa pizza. Temos lá 1/10 mais 2/10 mais 2/10 mais 3/10. Então, no total, eles comeram 8/10, 8 pedaços das 10, né? Das 10 fatias. E aí pergunta qual a fração que o outro amigo comeu. Então, se eram 10 fatias e já comeram 8, quantas sobraram para ele? Olha só. Nós temos então aqui 10/10, que era o total, né? 10 fatias de 10 fatias, menos 8/10. Restou então para ele 2/10, certo? Então, o outro amigo comeu 2/10 da pizza. Vamos para o próximo? A parte colorida representa que fração do círculo? Então, pensa no total. Para saber o total, eu tenho que somar todas as frações. Então, vamos fazer a soma de 1/2 com 1/4 com 1/6, mais esse pedacinho que está em azul, e nós temos que ter o total. Pensa um pouquinho aí, tenta descobrir e eu já volto com a resposta. Conferindo a resposta aí, então? Olha só, 1/2, 1/4 e 1/6 nós já sabemos. Agora, esse pedaço em azul, precisamos descobrir. Vamos fazer o que, então?
somar um meio, um quarto e um sexto e ver quanto falta para o total. Fazendo essa soma, então, um meio mais um quarto mais um sexto, primeiramente precisamos encontrar um denominador comum para o 2, para o 4 e para o 6. Como vamos fazer isso? Mínimo múltiplo comum. 2, 4 e 6. Vamos lá. Os três números são pares, então não tem nem o que pensar muito, né? Vamos pensar lá no número 2, que é o número primo, primeiro número primo, que é par também. Vamos dividir então 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. E 6 por 2, 3. Temos aqui a primeira divisão. Ainda podemos dividir aí o 2 e o 3. Vamos continuar com o nosso 2 aqui. O 1 não tem mais o que fazer. 2 dividido por 2, 1. E o 3 não dá para fazer a divisão por 2. Vamos usar então agora o próximo número primo, que é o 3. Aonde já chegou em 1, a gente só repete. 3 dividido por 3, 1. Aqui finalizamos então o nosso cálculo do mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Esse é o denominador comum para o 2, para o 4 e para o 6 ali do nosso problema. Vamos então encontrar frações equivalentes para o 2, para o 4 e para o 6 ali, para o 1 meio, para o 1 quarto e para o 1 sexto. Fazemos a multiplicação da primeira fração por 6, a segunda por 3 e a terceira por 2. E vamos ter as frações 6 dozeavos mais 3 dozeavos, mais 2 dozeavos. Fazendo, então, a nossa soma, 6 mais 3, 9, mais 2, 11 dozeavos. Se nós temos, então, 11 dozeavos somando essas três frações aqui, falta esse pedacinho para completar. Se aqui nós estamos considerando que está sendo dividido em 12 partes, e eu já tenho 11 partes das 12, 11 dozeavos. Quanto falta, então, para completar? Uma parte, certo? Então, nós podemos pensar dessa forma. 12 dozeavos menos 11 dozeavos. E temos 1 dozeavos. Certo aí? Vamos, então, para o nosso quiz. Quanto falta a 7 oitavos para chegar a 1 inteiro e 1 sexto? Vamos pensar aqui um pouquinho? Primeiro, vamos pensar nessa fração 1 inteiro e 1 sexto como uma fração imprópria. Como que a gente vai fazer isso? Essa fração 1 inteiro e 1 sexto pode ser transformada como 6 vezes 1, 6, mais o 1, 7. Então, 7 sextos, certo? 1 inteiro e 1 sexto, nós podemos transformar ela em 7 sextos. E precisamos descobrir quanto falta para os 7 oitavos chegar nesses 7 sextos. Vamos fazer o que, então? Subtrair as duas. Para fazer essa subtração, precisamos pensar no denominador comum, que nós já vimos hoje para o 6 e para o 8, que é o 24. Vamos multiplicar, então, a primeira fração por 4 e a segunda fração por 3. Vamos fazer essa multiplicação e temos lá 28 24avos menos 21 24avos. Fazendo essa subtração, a resposta é 7 24avos. Alternativa, letra B. Certo? Vamos para mais um quiz? Olha, número 2. A forma irredutível de 1 oitavo mais 5 oitavos é... Qual será? Vamos pensar aqui um pouquinho. 1 oitavo mais 5 oitavos. As duas já estão com o denominador igual, que é o 8. Então, podemos já somar essas duas frações. Fazendo 1 oitavo mais 5 oitavos, temos 6 oitavos. E, reduzindo essa fração, fazendo a simplificação, teremos, então, 3 quartos. A resposta, então, correta é a letra C. Observem que a gente tinha colocado aqui a opção também
6/8, mas não estava na forma irredutível. E na pergunta lá era a forma irredutível. Certo? O que nós vimos hoje, então, nessa aula? Resolvemos problemas envolvendo as operações de adição e subtração de frações, em situações contextualizadas. Então, continue assistindo às aulas, continue participando, fazendo suas anotações. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau!